Olá! Hoje a gente começa a nossa exploração de Gênesis capítulo 2. Temos aqui o texto bíblico, claro, e também algumas leituras de comentaristas como Matthew Henry, Wiersbe, Walke, para ajudar a gente a entender as origens de coisas bem essenciais da vida humana. Exato. Se Gênesis 1 foi assim o quadro geral da criação, né? O capítulo 2 dá um zoom, foca mais na humanidade ali, no começo de tudo. A gente vai ver as primeiras coisas, como você disse. Primeiras coisas, gostei disso. Tipo, o primeiro sábado, o primeiro lar, a aliança inicial, o primeiro casamento. Legal, vamos começar então pelo descanso de Deus. Depois de criar tudo, né? O texto fala que Deus descansou. O que isso quer dizer exatamente, segundo as fontes? Porque não parece ser cansaço comum, né? Não, de jeito nenhum. Os comentaristas concordam nisso, não é fadiga. É mais uma questão de obra completa, sabe? De satisfação. Ah, entendi. A criação estava pronta e era muito boa. Por isso ele abençoa o sétimo dia, santifica, separa esse dia. É mais que uma pausa. É a instituição de um padrão mesmo. Um ritmo de descanso e celebração que já vem na estrutura do tempo. Isso é bem antes da lei para Israel, né? Certo. O Wiersbe até explora como isso evolui, o sábado de Israel ligado à criação, à libertação do Egito, e depois o descanso espiritual que a gente encontra em Cristo. Interessante essa conexão com a satisfação de Deus, né? Não só parar de trabalhar. Dá uma outra profundidade para o sábado. E essa criação muito boa tem seu ponto alto no ser humano, certo? Como o texto descreve essa criação do homem? Sim, e é bem marcante a descrição. O homem é formado do pó da terra. Quer dizer, uma origem humilde, né? Ligada à terra. Sim. Mas ao mesmo tempo, Deus sopra o fôlego de vida, a alma, a vida espiritual. E isso vem direto de Deus, uma origem nobre. O Henry, por exemplo, destaca muito essa natureza dupla. Humilde e nobre ao mesmo tempo. Exato. E aqui também que aparece o nome Senhor Deus, YHW Elohim, junto o poder criador Elohim com YHW, o Deus da aliança, que se relaciona, que cumpre promessas. O Walt que também comenta isso. Essa combinação de nomes já mostra a relação próxima que Deus queria, né? E o homem é colocado onde? No Éden, um jardim de deleite, como diz o Wiersbe. Isso, um paraíso, com árvores lindas, comida boa. Mas tem duas árvores ali que são, destacadas. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa última sempre gera muita curiosidade, né? Com certeza. A árvore da vida, talvez ligada à imortalidade, né? Mas a do conhecimento do bem e do mal, o ponto central que o Walt e o Henry ressaltam bem, não é que o conhecimento em si fosse ruim, tipo, acumular informação. Não. Não. A questão era querer para si a autoridade de Deus para definir o que é certo e errado. Essa era a prerrogativa divina. A proibição Gene 2.17 era um texto simples, direto, confiar na palavra de Deus ou não. Não era que a fruta tivesse algo mágico, mas Deus disse não pode. Era um teste de obediência. Entendi. Um teste de confiança na palavra dele sobre algo que ele definiu como limite. E o trabalho? Cultivar e guardar o jardim. Muita gente associa trabalho só com a maldição depois da queda, mas aqui parece diferente. E era mesmo. O Myersby e o Walt que mostram isso claramente. O trabalho aqui, nesse contexto original, era parte do propósito. Era algo bom, digno, prazeroso até. Um jeito de servir a Deus cuidando da criação dele. A dificuldade, o suor, isso vem depois com a queda. Faz sentido. Mas aí o texto continua e vem uma declaração de Deus que, assim, surpreende um pouco. Não é bom que o homem esteja só. Ué, mas não era tudo muito bom? Pois é um momento interessante. O próprio Deus identifica que faltava algo na natureza humana, mesmo na perfeição. Faltava relacionamento, companhia, alguém semelhante. Aham. O Harry e o Wiersbe vêm aí a deixa para a criação da mulher. A solução divina é criar uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa expressão auxiliadora idônea às vezes gera um pouco de confusão, né? O que as fontes dizem sobre o significado disso? É um ponto-chave mesmo. Os comentaristas são bem cuidadosos aqui. A auxiliadora, em hebraico ezer, não tem nada a ver com ser inferior, sabe? Essa palavra é usada até para Deus como nosso socorro, nosso ajudador. Indica força, ajuda essencial. Ah, interessante. Não é uma ajuda secundária, então. De forma alguma. E idônea, que é negedô,
quer dizer algo como correspondente, alguém que está em frente a, no mesmo nível, igual e adequada. A criação da mulher da costela, do lado do homem, o Henry interpreta isso simbolicamente, né? Para ser igual, para ser protegida, para ser amada. É uma imagem bem forte de parceria, de igualdade. E a reação do Adão quando a vê? É de reconhecimento total, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Isso leva direto para a definição do casamento. Exatamente. O próprio texto já estabelece o princípio fundamental ali. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É a instituição divina do casamento, uma união super profunda. Sim. O Henry e o Wiersbe destacam que o casamento junto com o sábado são os dois pilares que Deus estabeleceu antes mesmo do pecado entrar no mundo. Walke ainda acrescenta que, além da companhia, do prazer, da procriação, o casamento reflete laços espirituais maiores. E o capítulo termina com aquela imagem de inocência pura, né? Estavam nus e não se envergonhavam. Sem pecado, sem vergonha. Exato. Uma pureza total. Então, olha só, Gênesis 2 estabelece os fundamentos, o ritmo de trabalho e descanso, a natureza do ser humano, terra e espírito, o propósito no trabalho, a necessidade vital de relacionamento e a santidade do casamento. Tudo num cenário de calma, de harmonia, provisão completa de Deus. E aí uma única restrição, como teste de fidelidade. Precisamente. E essa tensão aí que já prepara o terreno para o que vai acontecer no capítulo 3, como os comentaristas apontam. Essa harmonia toda está prestes a ser quebrada. Fica então essa reflexão pra gente, né? Por que justo uma árvore como ponto central desse teste? Em meio a tanta liberdade que Deus deu, o que essa dinâmica toda entre obedecer, ser livre e a questão de quem define o bem e o mal, o que isso nos diz sobre como era a relação original entre Deus e a gente? É algo pra gente continuar pensando, né?